gostaria de trazer a público um assunto que é bem atual. Uh, Diante das séries de passeatas que tomaram conta do Brasil, isso há cerca de um mês atrás, e até aí nada de mais, ou na verdade não há nada de errado, né? Até porque também o Brasil, os nossos governantes pouco ouvem a sua sociedade, né? A democracia ainda é o governo da maioria, não do povo, mas quando deveria ser de todo o povo, mas é a maioria dos congressistas, das suas decisões, das suas escolhas pessoais, né? Mas o ponto que me faz produzir esse vídeo é um outro aspecto que também está envolvido na questão das passeatas, que é a reação da polícia militar. Eu não. Quem sou eu para questionar a importância da presença de uma polícia nas ruas? Nós, seres humanos, infelizmente ainda não conseguimos respeitar os direitos dos outros, né? Isso, bom, primeiro que não se nasce com esse senso ético e provavelmente a maioria dos que cometem crimes não tiveram, me parece isso claro, né? Uma educação ou uma instrução familiar que os fizesse memorizar regras básicas de convívio, né? Enfim, de qualquer maneira, resta a necessidade de uma força policial. O que me chama a atenção é que, especialmente nos últimos dias, agora nesse mês de julho, no Rio de Janeiro e em São Paulo, especialmente no Rio de Janeiro, com a presença do Papa Francisco, houve no primeiro momento uma ausência ou uma reação fraca por parte da polícia, quando houve uma série de imagens de vandalismo, de destruição de lojas. E num segundo momento a polícia se fez presente e de uma forma mais agressiva. Quer dizer, num primeiro momento, ausência ou uma fraca presença, e depois uma reação muito forte, exagerada. Parece que é isso que caracteriza os governos no Brasil, né? Ou a sua ausência ou fraca presença de um lado, ou os seus excessos de outro. Ainda mais um governo que me parece muito mais preocupado consigo mesmo. Em geral os políticos são assim, eles são muito mais preocupados com eles do que com o povo. Talvez pela origem do Brasil, né, como nação, uma nação que nasce dividida entre colonizadores e colonizados, entre quem manda e quem obedece. Os nossos políticos herdaram essa cultura. Mas o ponto que eu quero chegar é se não seria o caso de nós defendermos a extinção dessa polícia militar. Uma polícia militar que se espera dela um conhecimento especializado de como garantir a segurança nas cidades. Eles não estão fazendo isso. E será que porque eles sabem como fazer, mas não fazem porque há governantes impedindo isso? Porque o que seria desejável? Eu sair numa passeata e esperava isso, como alguém que saiu numa passeata, eu esperava, por exemplo, que a polícia militar pudesse acompanhar a passeata para garantir a segurança dos que estão na passeata, impedir que a passeata não descambasse para violência, ou que nela existissem pessoas que descambassem para violência. Por exemplo, eu vi jovens, eu já relatei isso antes, em vídeos anteriores, eu vi jovens bebendo uma garrafa, virando uma garrafa de vinho inteira. Com qual propósito? Para levar a passeata, ou esperar que no final dela acontecesse violência, agressão, conflitos. Esses jovens deveriam ter pelo menos confiscado suas garrafas de bebidas previamente, antes do início da passeata. Isso seria o mínimo que se esperasse. Que a polícia
pudesse revistar as mochilas para tirar, por exemplo, os coquetéis Molotov e até prender em flagrante quem portasse isso. E poderia fazer isso com a presença do Ministério Público, de um representante da sociedade, né? Dos próprios organizadores da passeata, para que não surgisse, por exemplo, conflitos quando a polícia fizesse esse tipo de revista. Ora, se não fez isso e se não acompanhou os jovens que estavam naquela passeata, é porque já tinha de antemão a expectativa e o desejo de que houvesse conflito. Isso pode ser uma estratégia da polícia, mas eu acho que tem um aspecto político envolvido. Então, muito provavelmente tem a presença e uma decisão dos governantes. Talvez então não devêssemos pensar ou sugerir extinção das polícias militares, mas o desligamento delas do poder executivo, porque elas acabam sendo usadas como instrumento de ação política. Quem sabe o melhor seria subordiná-las ao poder judiciário. Me parece que a polícia civil já é uma polícia judiciária. Eu não sei o que acontece nas outras cidades do resto do mundo. Parece que em Nova York as forças policiais são, na verdade, municipais, né? Não sei se isso seria positivo. De qualquer maneira, um outro aspecto que causa revolta na gente é a polícia militar, por ser subordinada ao governador do estado. Ela protegeu o palácio estadual, palácio do governador do estado, e não a prefeitura. Só no final das passeatas, quando já havia aquele clima de conflito, é que então a brigada ficou postada na frente da prefeitura municipal. Me parecia aí claramente um jogo de poder entre o governo do estado e a prefeitura. Não sei se a polícia militar não deveria ficar subordinada ao poder judiciário ou então extinta. Há outros fatos muito desagradáveis. Por exemplo, prenderam um jornalista um jornalista independente, não é ligado às grandes emissoras, mas estava filmando as passeatas. E além disso, muitos soldados presentes nessas últimas passeatas de São Paulo e Rio, mas aqui no Rio Grande do Sul eu não tenho ideia, mas muitos soldados estavam sem suas tarjas de identificação. Então você vê que parece uma polícia autoritária, a polícia de uma ditadura em pleno regime democrático. Será que não é a hora então de alterar isso? Ou será que, mesmo estando sob subordinação do poder judiciário, essa polícia ela não poderia ser usada politicamente, né? E partidariamente? A princípio se supõe que não, né? Porque os juízes não são indicados por partidos políticos, eles são pessoas físicas que passaram em concursos públicos. Embora eu defenda a eleição de juízes, eleição direta pela sociedade e não através de concursos públicos, e muito menos mantendo o monopólio apenas para quem tem diploma de advogado, porque você teria um poder judiciário aberto a novas perspectivas, a novos pontos de vista, não aquele velho ponto de vista que interpreta leis e que supõe que o direito seja uma ciência. Embora, na minha opinião, parece mais achismo. Até porque a gente observa que muitas vezes quando o que está sendo julgado é algo grave ou que pelo menos despertou uma certa, por parte da população, um certo choque, né? Os julgamentos são muito mais rápidos e muito mais justos do que aqueles que ficam não digo as escondidas, mas aqueles julgamentos que não aparecem na mídia,
que muitas vezes, não causando comoção social, são julgados demoradamente e com resultados que muitas vezes favorecem a injustiça. Agora imagine um poder judiciário eleito e que fosse conservador. Poderia usar a polícia para fins partidários, né, e eleitoreiros. Agora, eu não estou dizendo que a polícia civil seja a polícia perfeita. Eu me lembro no caso do Detran, você tinha a possibilidade de subornar pessoas para facilitar, por exemplo, diante de um acidente, você liberasse o carro mais facilmente. Não estão imunes à corrupção, embora no caso da Polícia Civil ela está subordinada ao Poder Executivo ainda, né? Embora se diga que é uma polícia do Judiciário. Agora, o ponto que eu quero chegar é que talvez você tenha uma polícia que não segue estritamente ordens, como se fosse adestrada, né? Mas uma polícia que possa compreender a situação que está à frente dela, né? E de uma forma até mais inteligente possa resolver conflitos. Eu acho que a polícia militar ela decepcionou muito. E eu nem me refiro ao fato de que há problemas de falta de infraestrutura, porque nas passeatas eles estavam presentes. Mas pelo modo me parece ausente de atitudes eficazes que poderiam dar um resultado muito melhor do que deu. Embora tudo que saiu na mídia favoreceu, em termos de violência e conflitos, favoreceu a aceleração de votações no Congresso Nacional e mesmo nas câmaras de vereadores, de leis ou projetos de leis que se esperava há muitos anos. Então, até mesmo a violência e o despreparo da polícia se constituiu num catalisador para acelerar decisões em prol da própria sociedade, né?